Livro Ouse Pedir Mais, capítulo 8. Ouse Pedir Mais. A audácia de uma fé humilde. Um dos meus testemunhos modernos preferidos de oração audaciosa, cheia de fé, vem da experiência do pastor Jerry e de sua esposa Janet Page e seus parceiros de oração da Associação Califórnia Central. Em 1995, quando o pastor Page foi eleito presidente desse campo, ele e a esposa Janet encontraram uma associação com dificuldades financeiras. Tinham uma dívida de quase 2 milhões de dólares e os líderes da associação estavam cogitando encerrar a reunião campal anual de Soquel, muito embora vários membros quisessem a continuação. Quando o pastor Page compartilhou com a sua esposa Janet todos os problemas que necessitavam de solução, ela sugeriu que membros da igreja se tornassem parceiros de oração em favor à Associação Califórnia Central. Ele fez isso e mais de 300 membros se prontificaram. Também convenceu a mesa diretiva a realizar mais de uma reunião campal em Soquel para ver como as coisas estavam em busca da vontade divina para o futuro. O pastor Page enviou uma carta dos novos parceiros para a oração, pedindo que orassem em favor pela próxima campal. Solicitou que pedissem a Deus que o número de participantes aumentasse e que o Senhor enchesse a reunião em sua presença de maneira tão poderosa a ponto de ficar óbvio para todos que Deus queria que aquela campal continuasse a acontecer. Janet, uma mulher que crê verdadeiramente no poder da oração, sentiu-se fortemente impelida pelo Senhor a recrutar parceiros de oração locais para orar no escritório da associação pelas preocupações e necessidades do campo. Antes da reunião campal daquele ano, ela e alguns parceiros de oração também começaram a caminhar pelo terreno de Soquel. Não demorou muito e as coisas extraordinárias começaram a acontecer. Motoristas que chegavam para entregar trailers alugados contavam que, ao entrar pelos portões do acampamento, sentia que algo especial havia acontecido naquele lugar. Quando o campal naquele ano começou, a bênção divina começou evidente de maneira nova e poderosa. Cada participante que chegava recebia uma oração no portal antes mesmo de entrar. Muitos dos que compareceram disseram que nunca havia sentido a presença do Senhor com tamanha força antes. Jovens contaram que sentiam que não podia deixar de participar, e era exatamente isso que os parceiros de oração haviam pedido em suas preces. A pregação foi acompanhada com tanto poder que muitos se levantaram entregando a vida ao Senhor. Além disso, a oferta evangelística, que sempre era inferior ao esperado, pela primeira vez alcançou o marco de 100 mil dólares. As pessoas mal podiam acreditar, mas essa era apenas o início. Durante a campal, o casal Page colocou em todas as cadeiras um pedaço de papel com um convite para as pessoas se tornarem parceiras de oração da associação. Mais de 300 indivíduos entraram para o time. A fim de manter todos atualizados quanto aos pedidos de oração, começaram a enviar listas trimestrais com os motivos. Os desafios de oração eram muitos, mas no topo da lista estavam a quitação da dívida do colégio de Monterey e que as bênçãos de Deus se fizessem sentir de maneira mais poderosa na reunião campal anual de Soquel. Deus respondeu às duas orações com poder. Em cerca de 2 anos, Monterey Bay Academy estava completamente sem dívidas e cada vez mais milagres começaram a acontecer na campal de Soquel. Janet e seus parceiros de oração continuaram a se reunir semanalmente na sede da associação para orar. Por causa de todas as orações respondidas ao longo daqueles 2 primeiros anos, eles sentiram a convicção de que mais pessoas necessitavam ver o poder de oração.
Então começaram a pedir a Deus que lhe desse uma prova especial, algo para mostrar aos membros da associação que realmente havia poder de oração de um grupo unido. É claro que a maior preocupação era que o Senhor realmente transformasse a vida dos participantes. Queriam que as pessoas percebessem que os casamentos com dificuldades não precisavam ser desfeitos, que os filhos apostatados podiam ser resgatados das trevas e que a obra de Deus ainda podia ir avante com poder. Mesmo quando as circunstâncias pareciam desanimadoras e a situação econômica era desfavorável. Depois de orar pedindo essa prova especial por muitas semanas, o pequeno grupo de oração sentiu a convicção divina de orar para que a oferta evangelística na próxima reunião campal não atingisse apenas $100.000, mas que chegasse a 125 mil. Eles sabiam que esse seria um testemunho poderoso que incentivaria os membros da associação a perceber que Deus é capaz de fazer grandes coisas quando as pessoas se unem com fé e oração. Quando a reunião campal começou, Janet pediu ao grupo de oração do evento que orasse a esse respeito também. No ano seguinte, Deus respondeu às orações em favor do grupo e a oferta do evangelismo alcançou surpreendentemente $138 mil, bem acima do alvo de oração. Eles se regozijaram, pois tiveram a certeza de que isso só acontece porque Deus atuou. Quando os membros da associação descobriram que os parceiros de oração vinham orando exatamente por essa bênção como sinal do poder de Deus, muitos começaram a chorar. Inspirados, mais membros passaram a orar e, graças a isso, mais vidas foram reavivadas e transformadas. No outro ano, após rogar a Deus em oração fervorosa e com muitas doações em atitudes de sacrifício, entraram $250 mil. Embora a comissão de evangelismo tenha demonstrado relutância em estabelecer alvos financeiros maiores, os parceiros de oração continuaram a orar com ousadia, não só pedindo a Deus que aumentasse a oferta, mas também que lhe orientasse quanto ao valor pelo qual deveriam pedir. Quando o Senhor os impressionou com um valor específico em dólares, eles começaram a orar de maneira audaciosa por esse montante, sabendo que muitas vidas seriam transformadas em consequências do que estavam acontecendo todos os anos na Campal de Sóquio. No quarto ano, a oferta de evangelismo subiu para $500 mil. Novamente, isto inspirou mais doações e mais oração. Por meio da oração de um grupo unido, a Associação Californiana Central começou a prosperar. O campo contratou vários obreiros públicos, plantou igreja, deu início a muitos ministérios para jovens e jovens adultos e manteve ocupadas as equipes de evangelismo em tempo integral. Deus realizou milagres na vida pessoal dos membros da associação, restaurando o casamento, trazendo filhos perdidos de volta para a igreja e vencendo batalhas espirituais. Muitos, inclusive o pastor e a senhora Page, após passarem um tempo em oração, sentiram-se impressionados pelo Senhor a prometer pela fé um valor além de seus recursos financeiros a fim de apoiar a oferta evangelística anual. No entanto, a cada ano, eles observavam maravilhados como Deus provia. Um a um, os membros da associação testemunharam como o Senhor tinha conseguido o dinheiro que havia prometido para a sua obra em atitude de sacrifício. Era como se Deus estivesse lembrando da promessa: dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medidos, vos medirão também. Lucas 6:38. Após 8 anos dessa jornada empolgante de oração, vendo Deus abençoar a associação de maneiras inimagináveis, as ofertas de evangelismo chegou a $1 milhão. Todos louvavam ao Senhor. No ano seguinte, o mesmo milagre aconteceu de novo. No entanto, os parceiros de oração não se acomodaram, mas continuaram a perguntar a Deus sobre o que deveriam orar em seguida.
No 10º ano, alguns dos parceiros de oração sentiram a convicção de pedir a Deus que dobrasse a oferta e que totalizasse $2 milhões. Houve líderes da associação que acharam impossível, mas os parceiros de oração clamaram mesmo assim. No sábado à noite, no último fim de semana na campal daquele ano, quando o pastor Page estava se preparando para ir à frente falar, um homem a abordou e perguntou como estavam as ofertas. O pastor Page respondeu que ia muito bem e que provavelmente chegasse a $1 milhão novamente, muito embora alguns parceiros de oração confidenciou a ele parecesse ser um pouco loucos, sentindo-se impressionados a orar por $2 milhões. O homem arregalou os olhos. Sério? Perguntou surpreso. Você está brincando? E a equipe de oração está clamando por $2 milhões? Sim, respondeu o pastor Page. Então o homem começou a contar que naquela tarde, ele e o irmão haviam decidido a perguntar a Deus o que deveria fazer para ajudar com a oferta de evangelismo naquele ano. A princípio, ambos estavam pensando em doar $100 mil, mas enquanto conversavam, Deus os impressionou a contribuir com $1 milhão, além do que os outros doassem. Então, foram os olhos do pastor Page que se arregalaram maravilhados. Mais uma vez, Deus tinha ouvido e respondido às orações. Depois de 15 anos na Associação Californiana Central, o pastor Jerry Page e sua esposa Janet foram chamados para trabalhar na sede mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Maryland. Mesmo depois de deixarem a Associação Californiana Central, a oferta evangelística continuou a ultrapassar marco de $1 milhão todos os anos. Fica bem evidente que Deus continua a atuar nesse campo enquanto os parceiros de oração persistem em fazer preces ousadas, audaciosas e cheias de fé. Embora nunca devemos ser exigentes ou presunçosos em nossas orações, creio que Deus gosta quando fazemos pedidos grandes e até mesmo audaciosos. Sobretudo, se glorificarão o seu nome. É importante fazer exatamente como os parceiros de oração da Associação Californiana Central. Ir primeiro a Deus e perguntar sobre o que devemos orar. Se buscarmos em primeiro lugar alinhar-nos à vontade de Deus, então, cientes de que o Espírito Santo guiou nossas orações, podemos orar com ousadia e audácia. João 15:7 nos diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Imagine o que Deus faria se, em vez de tentarmos fazer toda a obra com as próprias forças, ouvíssemos sua voz e aprendêssemos a permanecer nele, passando tempo significativo em oração. A inspiração nos diz: o mesmo compassivo Salvador vive hoje e está tão dispostos a executar a oração da fé como quando andava visivelmente entre homens. O natural coopera com o sobrenatural. Faz parte do plano de Deus conceder-nos, em resposta à oração de fé, aquilo que Ele não outorgaria se não pedíssemos assim. Ao ler o testemunho do casal Page, alguns podem maniar a cabeça em descrença pensando: que ótimo aquilo que Deus fez por essa associação. Eles tinham centenas ou até mesmo de milhares de pessoas envolvidas. Mas e a minha igrejinha? Não temos membros nem para liderar todos os ministérios e mal conseguimos recolher $200 por mês de oferta? Como poderíamos algum dia fazer alguma coisa grande de verdade para Deus? Como ousar pedir mais? Somos tão poucos? Bem, deixa-me contar apenas uma história. Martin King, pastor evangelista que propaga o poder da oração, compartilha as histórias nas próprias palavras. Em dezembro, nossa igreja sentiu a convicção de que todos nós deveríamos nos envolver de maneira mais ativa no compromisso da Grande Comissão e no auxílio das missões. Por isso, começamos a destinar todas as ofertas gerais para missões estrangeiras. As ofertas gerais totalizavam $200 por mês.
não era muito, mas sabíamos que em outros países esse dinheiro podia fazer muita coisa para alimentar os desnutridos físicos e espiritualmente. Após a segunda coleta, de cerca de $200 de ofertas em janeiro, escutei uma mensagem poderosa de um missionário de Alemar que contou história após história sobre como Deus provia e fazia a obra avançar. Então me senti verdadeiramente tocado quando ele perguntou se algum dia teríamos dinheiro suficiente para terminar a obra. Não, é claro que não. Nem mesmo 10 ou 100 milhões de dólares bastariam. Assim deveríamos aprender a prosseguir pela fé, confiando que o Deus de recursos infinitos iria prover. Ao aceitar o desafio que ele fez, eu tive a certeza de que se não agíssemos pela fé e confiássemos em Deus, faria o que apenas ele é capaz de fazer. Nunca teríamos a obra. Afinal, o Rio Jordão só se abriu depois que os primeiros sacerdotes colocou o pé na água. Deus sempre deseja ver seu povo mover pela fé. Então comecei a orar. Senhor, quero dar um passo diante pela fé. Quero vê-los realizar esse tipo de coisa. Meu Deus, o que queres que façamos em nossa igrejinha? Comecei a pensar em nossa oferta especial para as missões estrangeiras. Queria desafiar nossa igreja a orar por uma oferta de $500, mas percebi que esse valor não carecia de muita fé. Após pensar e orar bastante, finalmente concluí que seria necessário ter bastante fé para pedir a Deus $1.000 de oferta. Como nossa oferta recolhida ao longo do mês de janeiro foi encaminhada para comprar arroz para o povo do Vietnã, nosso grupo decidiu providenciar Bíblias para os vietnamitas em fevereiro. Então, no sábado seguinte, apresentei o desafio para os nossos membros, pedindo-lhe que orassem por uma oferta de $1.000 a fim de que pudéssemos comprar 200 Bíblias para o povo do Vietnã. Todo sábado e por meio do boletim eletrônico enviado por e-mail ao longo da semana, nossos membros eram lembrados de orar por esse presente especial. E eu lhes dizia que quando oramos, Deus age e faz aquilo que só Ele pode fazer. Também os incentivava com as promessas da palavra de Deus. Ellen White escreve: muitos a quem Deus capacitou para fazer trabalho excelente, poucos conseguem porque poucos aprendem. Milhares passam essa vida como se não tivesse alvo definido pelo qual viver, nem norma para alcançar. Os tais receberão recompensa proporcional às suas obras. Em contrapartida, os discípulos esperavam muito e, portanto, muitos empreendiam. Os discípulos de Jesus estabeleceram o padrão que devemos seguir aqui hoje. Em fevereiro, Deus nos abençoou não com $1.000, mas com $4.382. Em vez de doar 200 Bíblias para os vietnamitas, conseguimos proporcionar 876. O que fazer depois de testemunhar o poder da oração e ver Deus se mover de maneira tão poderosa? Nós decidimos que orar pelo mesmo total não demonstraria fé. Então resolvemos pegar o último valor e arredondá-lo para cima. Oramos para que Deus nos abençoasse com uma oferta de $4.500 em março. Dessa vez, queríamos usar os recursos para a construção de igreja em Bambu, no Camboja. Se levantássemos $4.500, conseguiríamos doar, no mínimo, 8 igrejas. Em março, Deus nos abençoou com uma oferta de $6.684. Em vez de construir 8 igrejas, conseguimos doar 12. Mais uma vez, testemunhamos do poder e da graça de Deus. Para encurtar a história, continuamos todos os meses ousar pedir mais e mais. E no decorrer daquele ano, testemunhamos $120.000 entrarem em nossa igreja apenas para missão estrangeiras. Era praticamente inacreditável. Só não porque todos estavam lá e vimos isso acontecer mês por mês. Você teria coragem de me dizer que Deus não responde à oração audaciosa? Não só responde, como também está ansioso para derramar bênçãos abundantemente além de nossas maiores expectativas. A oração não faz parte da obra.
Ela é a obra mais importante. Quando trabalhamos, nós trabalhamos. Mas quando oramos, Deus trabalha. No livro Nos Lugares Celestiais de Ellen White, ela aconselha: é a oração um meio de êxodo ordenado pelo céu. Apelos, petições, súplicas entre homem e homem comovem homens e desempenham parte em controlar os negócios das nações. A oração, porém, comove o céu. Deus está em busca de intercessores. Ele procura homens e mulheres que ousam pedir mais, que ousam interceder em prol da sua terra. Podemos ser apenas uma ou duas pessoas, mas cada uma de nós desempenha um papel valioso na grande obra de intercessão. Estamos constantemente preocupados e até mesmo estressados, tentando criar novos métodos, novos planos e nova organização a fim de fazer avançar a igreja, garantir a ampliação e a eficiência do evangelho. Essa característica dos dias atuais tem a tendência de perder de vista o ser humano, ou afundá-lo no plano ou na organização. O plano de Deus é aproveitar ao máximo o ser humano, muito mais do que qualquer outras coisas. As pessoas são métodos de Deus. A igreja está em busca de métodos. Deus está em busca de melhores pessoas. A igreja não necessita hoje de máquinas adicionais ou melhores, nem de novas organizações ou novos métodos, mas de seres humanos a quem o Espírito possa usar, homens de oração, homens poderosos em oração. Necessitamos de uma visão maior de oração. Precisamos da visão divina. Continuemos a orar e a pedir mais para a glória de Deus, a fim de que o Evangelho se espalhe pelo mundo inteiro e todas as nações, e assim Jesus pode voltar.